XIX, um homem entendeu que nem sempre será fácil pregar o Evangelho do Senhor Jesus, que muitas vezes será esforçando-me deste modo sacrificial. Obediência. Adoniran Judson, ele cumpriu o seu chamado porque ele entendia que Deus tem um plano além do horizonte, que Deus tem motivos que nós desconhecemos. Nós não fomos como igreja chamados para entender os planos de Deus, nós fomos chamados tão somente para obedecer. Se Deus lhe deu uma palavra, se Deus lhe colocou um desafio de trabalho na sua igreja local, nesta ou em outra igreja, na sua missão, onde quer que você trabalhe, se Deus lhe chamou para o ministério, não pense duas vezes, não observe o contexto, não meça as oportunidades, cabe apenas a você obedecer. Pregava em Manaus, há algum tempo atrás, final de uma conferência missionária, ali ao final do culto, vários jovens vieram, depois que o culto foi encerrado, vieram querendo conversar comigo, dizendo: Ronaldo, o Senhor nos chamou para a obra missionária, o Senhor falou claramente ao nosso coração que Ele quer nos usar na obra missionária. E havia uma senhora, já com mais de 90 anos de idade, com aquele grupinho. Eu pensei que se tratava da avó de um daqueles adolescentes, que estavam ali alguns adolescentes, alguns jovens. E depois que todos falaram, aquela senhora disse: Pastor Ronaldo, estou aqui porque Deus também me chamou para a obra missionária. E Deus fez isso quando eu tinha 15 anos de idade, mas eu não obedeci. Hoje Deus falou no meu coração, e eu investi todos os meus anos, toda a minha vida, toda a minha oportunidade, toda a minha força para juntar dinheiro, comprar casas, para saciar o meu coração, para alegrar a minha alma. Mas hoje eu tenho mais de 90 anos de idade, e eu pergunto: será que é tarde demais? Eu orei com aquela senhora. Meses depois recebi a notícia de uma igreja que possui vários barcos missionários ali em Manaus, dizendo: aquela senhora é uma das melhores evangelistas, ela viaja quase todo final de semana com aquele barco missionário pelo rio Amazonas, subindo e descendo o rio, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, mais de 90 anos de idade. Porque, queridos, importa nos obedecer. Deus, em tese, Ele não precisa de nós para realizar a sua vontade. Deus, Ele quer nos usar porque Ele nos ama. O chamado missionário não é um peso, é uma grande oportunidade e privilégio. Se Deus lhe chamou para a obra missionária, o Senhor quer ouvir da sua parte apenas uma palavra: sim. Sim. Versículo 20 que nós lemos, o apóstolo Paulo nos diz assim: esforçando-me deste modo. Nós bem entendemos, deste modo sacrificial, por pregar o Evangelho. Agora onde, queridos? Não onde Cristo já fora anunciado. Vamos repetir juntos: não onde Cristo já fora anunciado. Então entendam comigo, a força propulsora da missão é Deus. Vamos memorizar? Qual é a força propulsora da missão? Deus. A motivação humana para a missão é a obediência. Então, qual é a motivação humana para a missão? Obediência. A força propulsora é Deus. A motivação humana é a obediência. A prioridade para a pregação do Evangelho está aqui bem declarada no versículo 20. Não onde Cristo já fora anunciado. Isso pode ser perto, isso pode ser longe. Isso pode ser do outro lado da sua rua, isso pode ser do outro lado do mundo. Na verdade, não existe no Novo Testamento nenhum chamado geográfico. Pessoas não são chamadas para a Índia nem para a China, são direcionadas por Deus para a Índia ou para a China. E a direção de Deus muda, porque aquele a quem Deus direciona para a Índia e para a China, depois de alguns anos Deus pode direcionar para São Paulo e Curitiba. Porém, o chamado de Deus é ministerial. E Deus chama alguns, segundo Efésios 4, para apóstolos, plantadores de igrejas, para profetas, para pastores, para mestres, para evangelistas. E Deus chama pessoas com um ministério específico, ou mais de um ministério. E essas pessoas vão desenvolver esse ministério onde quer que estejam.
Se eles servirem a Deus na China, irão plantar igrejas na China, se são plantadores de igrejas. Se eles forem para São Paulo, irão plantar igrejas em São Paulo, se Deus os chamou para isso. E aqui, queridos, nós percebemos então que o Senhor, aqui no versículo 20, enfatiza, e o apóstolo Paulo é usado por Deus para deixar isso bem claro, que a prioridade é não onde Cristo já fora anunciado. Não há no Novo Testamento essa divisão tão clara entre missões nacionais e transculturais. Não há essa divisão tão clara entre o Evangelho de Jesus, entre os judeus e entre os gentios. A ênfase neotestamentária da prioridade de Deus é esta, onde Jesus ainda é desconhecido. Isso pode ser na sua rua, isso pode ser em Curitiba, isso pode ser na Amazônia, na África, isso pode ser do outro lado do mundo. A prioridade da igreja é observar onde Jesus ainda não foi anunciado. Querido, segundo a ONU, acerca num fórum especial para alfabetização social, realizada 2 anos atrás, foi constatado que há pelo menos 1 bilhão de pessoas que não sabem ler e escrever em todo o mundo. Ou seja, se nós tivéssemos a Bíblia traduzida para todas as línguas da terra, ainda assim nós teríamos cerca de 1 bilhão de pessoas sem acesso à palavra de Deus, porque não sabem ler e escrever. Ainda hoje, em nossos dias, 2.227 povos que não têm nada do Evangelho do Senhor Jesus. Depois de 2.000 anos de cristianismo, ainda mais de 2.000 povos que nada sabem do Evangelho do Senhor Jesus. Apenas numa das regiões, nós trabalhamos em 7 regiões na Amazônia, apenas em uma das regiões na Amazônia, noroeste amazônico, nós constatamos ali 248 aldeias indígenas sem nada do Evangelho do Senhor Jesus, em uma das 7 regiões onde nós trabalhamos. Há mais de 100 tribos indígenas brasileiras em nosso país. Aqui em nosso país, não é na Colômbia, não no Equador, mas no Brasil, que não tem nada do Evangelho do Senhor Jesus. Além destas, ainda mais de 50 etnias brasileiras que são consideradas isoladas, sobre as quais pouco se sabe, certamente também não tem o Evangelho do Senhor Jesus. Mais de 150 etnias em nosso país que nada tem do Evangelho de Cristo. Há no Brasil hoje, queridos, mais de 500 mil de ciganos que nunca ouviram o Evangelho do Senhor Jesus face a face, em nosso país. Há em todo o mundo mais de 3.500 línguas e dialetos que não tem sequer João 3,16 traduzido para o seu idioma. Mais de 3.500 línguas e dialetos que não tem nada da palavra de Deus. Muitas dessas línguas e dialetos são ainda línguas ágrafas que não tem sequer a escrita. Conheço tribos africanas na região de Burkina Faso, em que ali se aprende a escrever e ler o árabe devido à influência islâmica, mas eles possuem e falam línguas ainda ágrafas. Não sabem ler e escrever a própria língua materna, mas aprendem a ler e escrever o árabe para poderem ler o Corão e poderem então ser considerados islâmicos. Há um desafio tremendo perto de nós. Há um desafio tremendo longe de nós. Uma oração que eu considero talvez uma das mais perigosas, uma das mais arriscadas, mas também mais abençoadas é essa: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Abre os meus olhos para que eu veja aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, que não conhecem o Senhor Jesus. E queridos, uma coisa que eu tenho uma convicção claríssima em meu coração é que Deus responde as orações. E talvez este seja o maior risco da oração, é que Deus responde as orações. Muitas vezes oramos dizendo: Deus, levanta trabalhadores para a tua seara, e Deus responde. Mas Deus não levanta aquele desconhecido da outra igreja. Deus levanta o seu filho, Deus levanta o seu neto, ou Deus levanta o seu marido e você vai junto. Deus levanta trabalhadores para a tua seara. Deus responde as orações. Deus abre os nossos olhos para que vejamos.
Queridos, olhem bem para mim nesse momento. A vida passa rapidamente, não é verdade?